Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live da Binário Cloud. Sou Bruno Adorno, diretor de canais e trabalho no desenho e estruturação de projetos inovadores. Hoje eu estou aqui com o Otávio Soares e o Samuel Venzi, que são nossos parceiros aqui da GoLedia. Por favor, pessoal, se apresentem aí. Eu sou o Otávio Soares, um dos fundadores da GoLed, e estou como CEO da empresa, cuidando de toda a parte comercial e de parcerias. E aí, pessoal, eu sou o Samuel Venzi, muito obrigado pelo convite, primeiramente. Sou um dos sócios da GoLedia, certificado em Hyperledger Fabric pela Linux Foundation, e atualmente estou como CTO, cuidando de todos os aspectos técnicos da empresa. Vai ser um prazer falar um pouco sobre essa tecnologia para vocês. Legal. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto que está em alta, né, e que a maioria das pessoas acaba até fazendo referência aqui com criptomoeda. A gente vai falar de blockchain. Então, vamos mostrar como é possível usar essa tecnologia em outro contexto, de uma outra forma, tá? Trazendo um diferencial competitivo principalmente para as empresas, né? A nossa live ela vai ser dividida aqui em dois momentos. Então, primeiro, vamos explicar como funciona a solução de blockchain e por que as empresas estão usando essa tecnologia. Tudo isso para que vocês entendam aqui a solução. Depois o Samuel vai dar uma aula aqui para a gente e vai mostrar na prática como isso aqui funciona. Então, fiquem ligados. Se tiver alguma dúvida, só mandar aqui no chat que no final da live a gente vai ler. Então, vamos começar, pessoal? Samuel, para a gente começar aqui, para esquentarmos, né, o que é o blockchain? Bom, Bruno, de maneira técnica, né, o blockchain ele tem, por princípio, reunir transações, registros ou movimentações em lotes. Esses lotes nós chamamos de blocos, e a partir desses blocos nós extraímos um carimbo identificador único desse bloco, que nós chamamos de hash. Então, a gente encadeia esses blocos de acordo com essas hashes e distribui essa cadeia de blocos entre os participantes da rede. Todos esses registros eles são feitos de acordo com as autorizações, né, necessárias, que são requeridas pela rede, e isso é uma característica importante de blockchains permissionados. Essa configuração toda faz com que os registros sejam impossíveis de alterar sem afetar a integridade da cadeia como um todo, né? E a característica descentralizada faz com que a rede inteira fique mais robusta, mais confiável, mais disponível, e é um componente de tolerância a falhas, né? Aqui na live, a gente vai estar falando muito sobre Hyperledger Fabric, que é o principal framework de blockchains corporativos utilizado atualmente, que é um projeto open source da Linux Foundation. E uma questão, Samuel, e os mineradores? E custo de mineração? Sempre que a gente escuta falar de blockchain, né, a gente escuta falar de computadores específicos, de custo para você minerar a solução. Você pode explicar um pouco para a gente? O framework que a gente utiliza na plataforma de blockchain da Binário Cloud é o Hyperledger Fabric. Ele é um framework que nasceu para aplicações corporativas, e por isso ele é chamado também de blockchain privado ou permissionado, né? Dessa forma, a validação dos blocos ela não é feita por mineradores, ela é feita por nós especiais que nós chamamos de nós ordenadores. Isso traz uma escalabilidade grande e não incorre em nenhum custo de mineração para as aplicações. Entendi. Então, aqui, Otávio, será que você quer complementar um pouquinho do que o Samuel falou? O Samuel é bem técnico, né? Trazendo aqui, a gente vê que o público é bem mesclado entre a área de negócios e técnico, né? Trazendo um pouco para a área de negócios, trata de uma tecnologia que traz segurança no compartilhamento de informações entre diversos entes, diversos participantes que têm diferentes sistemas. Então, isso tudo, ele acaba com aquelas ilhas de informação, criando um ecossistema democrático e descentralizado entre todos os participantes da rede. Ou seja, todo mundo tem informação, eu não centralizo em um único ponto. Legal. E aqui, pessoal, até fazendo um parênteses, né? A gente sempre trazemos o Otávio aqui, o Samuel, para a gente ter os dois lados da moeda, né? Então, um lado mais técnico, mais detalhista, e um lado um pouco mais comercial para a gente conseguir aqui conversar com todo mundo. Continuando aqui, né, quais são as principais características do blockchain? Existem várias características, né, mas o que é mais marcante na tecnologia, né,
a imutabilidade, ou seja, o que eu registro ali, eu não consigo alterar, eu não consigo, por isso ele combate fraudes, né? Eu não consigo fazer um retroativo, mudar, colocar um zero a mais no recebimento de um benefício, né? Transparente, todos têm a mesma informação ali. Auditável, eu tenho toda a trilha de auditoria de tudo que foi feito, de todas as transações que foram feitas de forma cronológica, né? Garanta a unicidade da informação, todo mundo que está na rede tem o mesmo conjunto de blocos, né, que é chamado de livre-razão, eles têm o mesmo conjunto de blocos, a mesma informação. Se eu tentar alterar alguma coisa, eu automaticamente saio da rede. E segurança, né? Como eu disse, evita fraudes. Legal. Pessoal, se vocês tiverem dúvida, tiverem comentários enquanto o pessoal está respondendo, vocês já podem ir mandando aqui no chat, tá? Então, a gente já teve algumas perguntas aqui antecipadas. Então, o Leonardo, tinha mandado para a gente aqui na landing page. Essa aqui é a mais técnica, a gente vai para o Samuel. Os dados armazenados em um bloco, eles podem ser modificados depois de gravados, Samuel? Leonardo, então, não. Essa é uma das características do blockchain, né? O bloco ele é montado e ele é lacrado com uma hash única. Essa hash ela é utilizada para encaixar esse bloco na estrutura da cadeia, né? As modificações em um bloco já fechado, além de requerer as assinaturas digitais para tornar essa alteração válida, isso implicaria na mudança da hash desse bloco e, como consequência, a invalidação de toda a cadeia subsequente. Então, dessa forma, ataques externos ou mesmo ataques internos para fraudar os registros já seria impossível. O que é possível, né, por outro lado, é a gente realizar o registro de uma errata de um registro que já foi feito, né? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma aplicação onde eu registro dados biográficos. Então, o registro de uma pessoa foi feito com a data de nascimento incorreta. Então, por meio de uma errata, né, a esse registro, eu corrijo colocando a informação correta. Esse novo registro ele vem em um novo bloco e a rastreabilidade do histórico desse registro se mantém. Então, eu consigo ver que primeiro essa pessoa estava com uma data de nascimento e aí, numa determinada data, esse registro foi alterado para refletir a data de nascimento correta dessa pessoa. Essa característica abre um leque enorme de possibilidades, né, em várias indústrias. Então, essa característica faz com que seja possível a gente realizar a rastreabilidade dos registros, né, sejam eles documentos digitais, lotes de produtos ou dados biográficos, como eu exemplifiquei. Isso que você falou, Samuel, é muito interessante. Então, apesar do blockchain ser imutável, né, a informação que está ali dentro, você não consegue mudar ela, você consegue editar, ou seja, você consegue colocar na frente daquela informação que, por exemplo, a informação passada estava errada, eu fiz um ajuste, mas você continua com toda essa história, entendeu? Se você mudar alguma coisa no seu blockchain, você vai poder olhar ali o que foi mudado, qual foi o ajuste feito. É isso, né? Exatamente. Legal. Então, no quesito de confiabilidade, blockchain é realmente uma revolução. Com certeza, né? A gente costuma falar aqui internamente que a tecnologia permitiu, pela primeira vez na história, a realização de uma transação entre duas entidades, seja pessoa física ou pessoa jurídica, que não se conhecem, portanto não se confiam, em uma rede que não é confiável, que é a internet, né? Sem a necessidade de um intermediário de forma 100% segura. Então, por essa razão que o blockchain ficou conhecido como o protocolo da confiança, pois traz uma série de características que protegem os registros realizados, né, agrupados em blocos. Protocolo da confiança. Até engraçado, né, porque a gente escuta falar bastante de blockchain num contexto assim, mais ligado com criptomoedas, né, tipo Bitcoin, Ethereum, mas já dá para ver que o blockchain ele não é restrito só a esse tipo de soluções no universo, né? Inclusive, o uso em órgãos públicos dizem que ele é bem-vindo, né? Essa foi uma pergunta aqui que a gente recebeu de várias pessoas, né? O Otávio, queria saber se você poderia contar um pouco para a gente, explicar um pouquinho melhor o que é vantagem do blockchain quando a gente está falando de setor público. Que inclusive, é um setor que você tem um histórico longo aí. Exato, né? É engraçado que no começo da empresa, né, a gente ia fazer as palestras e o pessoal confundia muito a tecnologia com ativo, né? O blockchain com o Bitcoin. Mas isso tem mudado drasticamente nos últimos anos, a tecnologia tem ganhado força, né, no mercado e hoje já fica mais claro para muito mais gente essa separação do que é tecnologia e do que é um ativo, né?
E o governo está se beneficiando também com essa tecnologia, né? Tem utilizado aí em diversas aplicações, como compartilhamento de informações, o BCPF, tem controle de aduaneiros, o BConnect, né? Gestão de documentos, a Polícia Militar de São Paulo faz toda a rastreabilidade de documentos, né? E, inclusive, para trazer melhorias em um processo que todos os brasileiros conhecem, que é o selo Procel. Há pouco tempo atrás saiu a licitação para se modernizar o selo Procel, e a tecnologia que a Eletrobras identificou como a melhor para fazer essa modernização foi a tecnologia blockchain. Legal. Então, aqui a gente já sabe, né, que se a gente pudesse resumir, né, quais seriam os principais benefícios do blockchain para as empresas e organizações que contratam a solução? Bom, resumidamente, eu poderia dizer que é a melhor tecnologia para o compartilhamento de informações que estão armazenadas em diversas empresas, em diferentes sistemas, né? De forma segura, transparente, confiável, auditável, né? E ela traz essa escalabilidade de você colocar novos agentes, novos parceiros nesse ecossistema, ao mesmo tempo que reduz custos, né? Imagina que hoje, para você padronizar, fazer um barramento, de um pontuário eletrônico, você tem diversos tipos de sistema, você tem que colocar agentes, ou faz tudo com o mesmo fabricante, ou você começa a colocar uma série de agentes para fazer isso. O blockchain faz esse barramento, essa interoperabilidade de uma forma muito simples e com custo muito menor. Interessante. Bom, pessoal, acho que a gente já falou bastante aqui, né? Então, vamos deixar o Samuel mostrar como a plataforma funciona na prática. Enquanto isso, por favor, vamos deixar no final a gente vai tirar suas dúvidas. Vamos para a demo? Beleza, Bruno, valeu. Eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou pedir para vocês me informarem se vocês conseguem ver ela. Só um segundo. Tá, legal. Bom, então aqui, pessoal, a gente está na ferramenta da Binário Blockchain, né? A ferramenta de blockchain da Binário Cloud. Então, essa ferramenta aqui, para vocês entenderem um pouquinho, né, o que ela é, ela é a ferramenta que permite a implantação de redes blockchain com o mínimo de código possível, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho quais são as funcionalidades dela e como que ela se encaixa ali, por exemplo, com os serviços de VMs que a Binário tem, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma rede já de pé para vocês e eu tenho um dashboard aqui de uma rede blockchain. Essa rede aqui está de pé e ela está de pé em máquinas virtuais da própria Binário, né? Então, eu posso vir aqui, por exemplo, tem aqui o meu dashboard da Binário, eu tenho 2 máquinas virtuais aqui e essas 2 máquinas virtuais, elas estão sendo utilizadas como nós da minha rede blockchain. Então, aqui, nesse dashboard da minha rede já deployada, da minha rede implantada, né? Eu consigo ver aqui que, por exemplo, eu tenho 2 organizações, aqui onde eu tenho, por exemplo, um departamento financeiro da minha empresa e aqui um departamento jurídico da minha empresa. E aqui a gente consegue ver todas as informações dos nós internos e quais IPs estão associados a esses nós, né? E aqui eu tenho uma visualização da cadeia de blocos em si. Então, toda vez que eu transacionar, o bloco vai chegar aqui, né? Com as transações internamente. Então, mas como é que a gente como que a gente utiliza isso daqui, né? A utilização aqui ela é bem simples, né? A gente pode vir aqui na nossa aba de deploy, onde a gente vai ter o preenchimento das informações para fazer a implantação da rede, né? Então, aqui eu tenho a definição das minhas organizações, então vocês veem aqui que eu tenho o meu nó do departamento financeiro e o meu nó do departamento jurídico, e aqui eu defino quais nós vão em quais IPs, né? Aqui eu vou fazer um preenchimento rápido aqui da autoridade certificadora, só para a gente passar para o próximo passo, para a gente poder visualizar como que a gente dá um gosto, né, para essa blockchain, um sabor para ela, né, utilizando contratos inteligentes. Então, aqui, depois de preencher das minhas organizações, definidas as minhas organizações, eu venho para o meu próximo passo, onde eu vou definir aqui as informações da minha rede, né? Então, eu vou definir o nome do canal para minha rede, o nome da rede em si, que vai aparecer aqui na minha barra lateral, e aqui eu defino
qual é o contrato inteligente que eu quero utilizar. Mas o que é o contrato inteligente? Né? O contrato inteligente é toda aquela... É um código, né? No final das contas, é um código que é escrito para trazer regras de negócio para a sua blockchain, para o registro das informações na sua blockchain. Então, aqui, a plataforma da Binário, ela permite você realizar a definição de contratos inteligentes sem utilizar código nenhum, né? Como que a gente faz isso? Vamos dizer que eu quero compartilhar entre os dois departamentos da minha empresa, por exemplo, registro de contratos, né? Então, tem contrato entre duas empresas e eu quero registrar esse contrato em blockchain. Então, eu posso vir aqui na minha aba de Team Codes da plataforma da Binário, em templates, e aqui eu tenho uma lista de templates, e aqui eu defino as informações, os dados que eu quero registrar. Então, aqui eu já tenho um pronto, né? Onde a gente tem aqui, por exemplo, a gente tem aqui assets, né? Nós chamamos de assets ou ativos, mas para o pessoal mais técnico, isso seria como se fosse a definição de uma tabela num banco de dados, né? Então, aqui seria como se eu tivesse 3 tabelas. Tem uma tabela de empresa, uma tabela do contrato e uma tabela de status do contrato. E aí, aqui internamente, eu defino as propriedades para cada uma dessas tabelas, né? Então, a minha empresa ela vai ter um CNPJ, vai ter um nome fantasia e vai ter um endereço. E aqui eu consigo determinar quais desses campos eles são requeridos e quais desses campos eles são chave ou não. Aqui, no contrato, mesma coisa, eu venho aqui e defino as informações desse contrato, né? Então, eu defino o número do meu contrato, que eu estou usando ali como chave, né? Aqui nessa propriedade de chave. Eu defino uma contratante, uma contratada, e que é a coisa interessante, né? Eu referencio isso daí no ativo anterior, que é o ativo de empresa, né? Então, a gente consegue fazer relacionamento entre essas tabelas, entre aspas, por meio dessa definição de template. E aí vamos dizer que eu quero registrar, por exemplo, a hash desse contrato e uma URL da onde esse contrato está armazenado, né? Então, o objetivo seria, por exemplo, fazer o registro inicial desse contrato e aí, para eu garantir que o que está naquela URL não foi adulterado, eu consigo comparar a hash do que está na URL com a hash que eu registrei na blockchain, né? E aí fazer esse batimento aí para garantir que o que está armazenado é realmente o que foi registrado. E aqui, no final, eu tenho aqui o status, né? O status é uma propriedade que eu estou referenciando dessa tabela aqui de baixo, onde eu vou ter, basicamente, uma enumeração ali de qual é o status desse contrato. Por exemplo, se ele está pendente, se ele está em andamento, se ele foi concluído. Então, aqui eu consigo fazer toda essa definição. E aí, com essa definição feita, aqui na minha aba de deploy, basta eu vir aqui no final e clicar em Start, e aí ele vai fazer todo esse deploy para mim, né? Vamos dar uma olhadinha como que, no final das contas, depois disso pronto, como é que a gente pode utilizar isso, né? A plataforma da Binário, ela me entrega esse dashboard, onde eu tenho acesso a APIs, né, para integração com o sistema legado. Então, essa é realmente a parte ali que a gente enxerga que faz a diferença, né, para você poder não precisar ter que jogar o seu sistema inteiro legado fora. Você, na verdade, integra a blockchain ao seu sistema. Então, aqui, eu tenho acesso ao meu Swagger, né, uma API já sobe para você poder realizar chamadas nela, para poder interagir com essa blockchain, realizando registros. E aqui no meu Swagger, vamos esperar ele carregar, aqui no meu Swagger eu tenho aqui todas as rotas que eu posso utilizar para realizar os registros e consultas na minha blockchain. E, além do mais, ele também entrega, se eu clicar nesse ícone aqui do lado, ele entrega para mim uma interface que serve como um explorador, né? Como se fosse um explorador de banco de dados, mas, na verdade, é um explorador dos registros da minha blockchain. Então, eu já estou com ela aberta aqui, e aqui a gente também repara que eu tenho esse mesmo ambiente as duas organizações diferentes. Então, uma é do meu nó financeiro e a outra é do meu nó jurídico, né? Então, aqui do lado eu tenho o meu nó jurídico. A gente consegue identificar aqui que eles estão realmente diferentes aqui pela diferença no IP, por exemplo. Então, aqui, aqui no meu nó financeiro, né, eu vou querer consultar aqui. Clicando aqui na minha barra lateral, a gente vê que automaticamente os ativos que eu defini aparecem aqui do lado.
Então, aqui eu consigo clicar, por exemplo, na empresa e visualizar os registros que eu tenho aqui, os registros de empresa que foram registrados, então CNPJ, nome fantasia e endereço. Da mesma forma, eu consigo visualizar aqui o meu contrato, né? Então, aqui eu vejo o número do contrato, eu vejo aqui contratante contratado, a gente vê que a gente tem uma referência a uma empresa, né? Isso daqui é como se eu tivesse, isso daqui é a chave da empresa internamente lá no blockchain, como se eu tivesse tokenizado aquela informação de empresa, né? E eu posso clicar aqui para visualizar qual empresa é essa, que no caso é a BJ Construção, por exemplo. Então, vindo aqui, voltando no meu registro, eu vejo aqui o restante das informações, aqui, por exemplo, o URL de registro, a hash do contrato e aqui o status. Eu vejo que o status aqui está em andamento, né? E aí vamos dizer que eu quero, vamos dizer que esse contrato aqui ele foi concluído, né? Então eu posso vir aqui na minha edição, né? Aí já fazendo o gancho ali com aquela pergunta que o Leonardo fez mais cedo, né? Eu vou realizar uma edição nesse ativo, mas essa edição ela vem como um registro a mais, né? Um novo bloco. Então vamos dizer que esse contrato foi concluído, eu vou alterar o status dele aqui para concluído. Feito isso, ele vai registrar isso daí na minha blockchain. Vamos esperar ele registrar. E aí aqui eu vou conseguir visualizar o histórico das minhas alterações. Então, o que eu consigo, qual que é a parte mais legal da blockchain? É você realmente visualizar o que aconteceu com aquele registro com o passar do tempo. Então, aqui eu posso vir nesse reloginho, né? A gente chama de histórico, e aqui eu vejo todos os registros que foram feitos. Então, aqui, essa aqui é uma rede que eu subi mais cedo, né? Então, o primeiro registro foi feito no dia 11 de abril. E aqui esse registro foi feito dessa forma, e ele foi feito com um status que, se eu for visualizar aqui, foi um status pendente. E aí, no dia de ontem, na terça-feira, dia 12, esse status foi alterado, né? Esse status foi alterado para qual status? Foi alterado para o status em andamento. E aqui, finalmente... Opa, eu voltei demais. Aqui, finalmente, no dia de hoje, né? No dia 14 de abril... Só um segundo. Ok. Aqui no dia... Vamos fazer... É uma das coisas interessantes da blockchain, né? Se alguma coisa pode dar errado em algum nó, eu posso vir para o meu outro nó. Então, vamos ver isso no nó do jurídico, né? A gente vê aqui que no meu contrato, esse status já foi alterado, né? Se eu clicar aqui em status, eu vejo que ele está concluído. E o histórico também fica disponível para o meu outro nó. Opa. Aí não. Então, vou visualizar aqui o histórico do meu... O que eu realmente... Vamos fazer aqui diferente. Vamos visualizar o histórico alterando um registro de empresa, por exemplo. Vamos dizer aqui que o endereço da BJ Construção foi alterado. Então, a gente vem aqui, realiza uma atualização no endereço. Vamos dizer que ele foi para a rua Binário Cloud 10. E aí a gente faz a nossa atualização. E é aí que a gente vai visualizar o nosso registro. Então, aqui a gente vê o nosso registro, ele foi criado sem endereço nenhum, porque não é uma propriedade não obrigatória. E aqui a gente alterou para a Rua Conceição, e aqui finalmente alteramos para a Rua Binário Cloud. Isso daqui também fica disponível no nosso outro nó, né? A gente consegue fazer exatamente a mesma visualização no nosso outro nó. Então, aqui vindo aqui em empresa, a gente pode ver, ok, alguém registrou coisas que não deveria aqui. Ok. E aqui a gente consegue visualizar a nossa alteração. Beleza? Então, mostrar aqui para vocês uma outra funcionalidade interessante, né? Que é o seguinte, a gente vir aqui no nosso template e atualizar isso daqui com um novo campo, né?
Então, vamos dizer aqui que a minha empresa agora ela vai ter um campo telefone. Então, eu clico aqui na minha edição, e aqui na empresa eu consigo adicionar um novo campo. Aqui nesse novo campo, a gente consegue escrever, por exemplo, aqui telefone como uma label e aqui telefone como a nossa tag. Isso aqui vai virar um registro, um campo possível de ser registrado na nossa blockchain. E aqui a gente vai colocar ele como um string, e aí a gente finaliza aqui essa alteração com o submit. E aí a gente está com essa definição nova atualizada. Agora basta a gente vir aqui no upgrade e realizar a atualização disso daqui. Então, a gente seleciona os nossos nós, seleciona aqui qual é o nosso team code que a gente vai atualizar e faz a atualização aqui pela interface. Então, aqui a gente vai fazer essa atualização ao vivo para vocês. Clicando aqui em Send, a gente vê aqui nosso cardzinho de progresso começa a rodar. E aí, enquanto ele roda, eu vou passando aqui para vocês as outras funcionalidades que a plataforma entrega, né? Então, ela entrega também toda uma gestão, toda uma administração de redes, com adição de organização. Então, a gente tem aqui a operação de adição de organização, adição de novos nós, né? Então, você pode adicionar um novo peer, um novo order. A gente pode até entrar em um pouco de detalhes do que cada um desses nós significa, né? A gente faz a atualização dos nossos contratos inteligentes, a atualização das nossas APIs, e aqui também a gente tem uma funcionalidade de backup e de restauração, além do setup machines, que ele basicamente é o primeiro passo que a gente faz para preparar as nossas máquinas virtuais para poder receber uma rede blockchain. Então, aqui a gente vai aguardar a nossa atualização. Enquanto a gente aguarda a nossa atualização, vamos dar uma olhada aqui nos nossos registros novamente. E aí aqui, assim, eu realizo essa alteração e essa interface aqui que eu mostrei para vocês, ela se adapta automaticamente a essa nova possibilidade de registro, né? Então, eu não preciso me preocupar em atualizar, eu tenho que atualizar o meu contato inteligente, aí depois eu atualizo a minha API e aí eu atualizo a minha interface. Nada disso, eu só atualizo o meu contrato inteligente e o resto já fica automaticamente disponível. Então, eu vou recarregar minha aplicação aqui. Recarregando a aplicação aqui, ele vai puxar as novas informações que eu tenho para esse registro novo. Então, a gente vê aqui agora que as minhas organizações, as minhas empresas, né, meus registros de empresa, agora tem um campo telefone aqui que está em branco. Então, eu posso vir aqui no JC Integradora, por exemplo, e registrar um novo número de telefone aqui. Então, eu venho aqui e aí eu simplesmente já consigo utilizar esse novo registro com o número de telefone e visualizar o histórico disso, né? Sabendo que anteriormente eu não tinha registros de telefone e agora eu tenho registros de telefone. Então, isso tudo fica disponível juntamente com o timestamp e com a organização que realizou essa operação, né? Então, isso daqui realmente só para... Eu poderia passar o dia inteiro falando da plataforma, né? Mas isso daqui é realmente só para dar um gostinho para vocês do que a plataforma consegue entregar para a gente e com realmente você não precisa nem encostar em código algum, né? Então, essa é a facilidade que a plataforma da Binário entrega. O mais impressionante aqui é a facilidade que o Samuel usa a plataforma de blockchain, né? Faz o provisionamento automático, né? Então, em poucos minutos, a gente já tinha um ambiente aí de blockchain pronto para rodar. Realmente muito legal. E impressionante também, porque sempre que a gente faz uma live, dá aquele frio na barriga, porque demo é sempre uma demo. Legal. É aquela história, né, Bruno? A gente ensaiou, deu tudo certo. Na live a gente tem um pequeno probleminha ali, mas a gente sempre contorna. Live é sempre com emoção. Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos para as dúvidas aqui do pessoal, que o chat está bombando aqui. Então, vou para a primeira dúvida aqui, que é do Robson. Blockchain, ele tem integração com NFT? Isso aqui eu acho que é uma pergunta mais técnica. Samuel, você consegue ajudar a gente? Eu consigo enxergar essa pergunta de duas formas, né?
Eu vou tentar responder ali das duas formas que eu consigo enxergar o teor dela, né? A primeira é sobre a integração com, por exemplo, NFTs do mercado, né? A gente já ouviu muita coisa sobre NFT, redes blockchain com NFT, a gente sabe que tem NFT no Ethereum, tem rede do Solana com NFT e assim por diante, né? E aí, talvez a pergunta pode ter sido se o blockchain que a gente está mostrando aqui, da Binário, tem integração com o NFT, né? A plataforma da Binário, ela é enquanto blockchain privado, e por isso ele é um ambiente separado e ele é autocontido, né? Então ele não tem integração nativa com outras blockchains, onde são comumente emitidas as NFTs. Apesar de que você pode encontrar uma maneira de relacionar os ativos que você tem na sua blockchain privada com NFTs que estão disponíveis em uma outra rede blockchain. A segunda forma que eu enxergo essa pergunta se a plataforma, né, se essa plataforma que a gente está mostrando suporta a criação de NFTs. E aí vamos lembrar um pouquinho o que consiste uma NFT, né? A NFT é basicamente um registro único que tem um dono, né? Esse registro único é garantido por um ID e ele possui um identificador de dono também. Além disso, ele possui alguns métodos ali, padrão de transferência, né? Então, a gente vê muito aquele padrão ERC721, que existe no Ethereum e assim por diante. Essas características, elas são facilmente implantáveis em uma blockchain privada. E, essencialmente, é isso que é feito na tokenização de registros de forma única, né? Então, você tokeniza isso, torna isso rastreável e não fungível, né? O que eu fiz com o contrato ali na demonstração é essencialmente isso, né? Eu tenho um registro único para o contrato e eu tenho ele que ele é de uma contratada, de uma contratante, e eu não tenho divisões desse registro e eu tenho toda a rastreabilidade envolvida nele. Então, nesse sentido, é possível, sim, a uma plataforma de blockchain privada entregar NFTs dentro desse contexto. Acho que o Otávio poderia também complementar um pouquinho mais sobre isso também. Você está mutado, Otávio. Isso. Não podia deixar de fora, né? Para o mute. Bom, mas é justamente isso que você disse, Samuel. Por que atrelam muito NFT e blockchain? Porque a blockchain traz a garantia necessária para que um ativo realmente único, assim garante, né, que um ativo seja realmente único, assim como a rastreabilidade dele desde a criação, todos os proprietários, da onde surgiu, né? E o comprador de uma NFT está buscando exatamente isso, né? A exclusividade. Então, tem tudo a ver com a tecnologia. Legal. A gente recebeu aqui uma pergunta do Maurício, que eu acho que deve ser uma dúvida de bastante gente. A gente está conversando bastante de blockchain aqui privado e permissionado. A gente escuta muito falar de blockchain público, né? De Bitcoin, de Ethereum, que são blockchains onde qualquer pessoa pode entrar se atender a alguns pré-requisitos, mas ele basicamente é público. Então, a pergunta aqui é, quando vale a pena uma rede privada e quando vale a pena uma rede pública de blockchain? Maurício, no âmbito corporativo, né, na grande parte das vezes, a rede privada ela acaba fazendo mais sentido. Por quê? Geralmente, uma rede corporativa ela está registrando dados que não devem ser públicos, né, e uma rede pública derrota esse propósito. Em muitos casos, em casos muito específicos, você pode ter uma empresa que enxerga vantagem em ter certas informações públicas numa rede como a rede do Ethereum, mas ela precisa ter em mente também os custos associados a ter uma aplicação em rede pública, por toda aquela questão que a gente já ouviu falar há muito tempo do Ethereum, né? Por exemplo, estou dando um exemplo do Ethereum, que é o custo do gas para você transacionar, né? A rede do Ethereum requer o pagamento de taxas por transação feita, enquanto uma rede privada, como as redes do Hyperledger Fabric, não possuem esse tipo de custo. O único custo de uma rede do Hyperledger Fabric é o custo de manter a infraestrutura em pé. Então, é o mesmo custo, por exemplo, para você manter um banco de dados em pé, né? Ou seja, o volume de transações não é um problema e isso torna a escalabilidade muito mais fácil. Legal. Eu entendo aqui que uma rede privada ela acaba tendo os mesmos benefícios da rede pública, num ambiente um pouco mais controlado e economicamente mais viável. Eu vejo aqui como uma opção interessante. Agora, a gente recebeu uma pergunta aqui do Paulo. Como está a regulamentação de blockchain no Brasil? Essa é uma pergunta que possui várias respostas, né? Dependendo do segmento que você está vendo, né? Primeiro, vamos separar. Tecnologia, não tem que ter regulamentação, a tecnologia funciona ali, você já está vendo, o governo já está utilizando desses benefícios, né?
mas se você for ver no caso do Banco Central, a regulamentação do ativo ali das criptomoedas está caminhando, está sendo bem aceito, já estão falando aí do real digital, está um pouco atrasado por causa da greve, né? Mas já estão trabalhando em cima disso, tem regulamentação da área da aviação civil, da área de segurança pública, né? Mas aí é como utilizar a tecnologia já está firmada, né? E aí a gente pode ficar falando a tarde inteira sobre isso, né? Mas o que eu posso dizer é que a tecnologia já tem seu espaço garantido, né? Inclusive na política de governo digital. Tem uma parte lá que fala especificamente do blockchain. TCU já fez um acordo, já lançou um relatório para os órgãos públicos olharem com carinho para a tecnologia, né? Justamente por causa de combate a fraudes, à corrupção, né? E eu vejo como um caminho sem volta. A tecnologia veio realmente para ficar. Legal. A gente recebeu aqui uma pergunta do João Carvalho. Quais os mercados que mais estão utilizando o blockchain? E quais as perspectivas para o setor de energia? Oi, João. Devido à origem, né, o Bitcoin nasceu ali no sistema financeiro, o mercado financeiro tem mais cases, né, que a gente vê mais cases, né? Mas outros setores estão entrando com força também. A gente pode falar como agronegócio, comércio exterior, energia, governo. Por exemplo, já estão projetos importantes baseados na tecnologia blockchain, como aviação civil, o registro, né, o diário de bordo. Você tem aí o B-Connect, que é para aduaneiras entre o Mercosul ali, para facilitar o trânsito de informações. Então, tem bastante coisa. Energia, eu acabei de falar, né? Eu falei já da Eletrobras com o selo Procel, mas tem um grande também, importante, que é o da Petrobras. A Petrobras o governo está fazendo a abertura do mercado de gás natural, né? Antes era a hegemonia da Petrobras e agora vai para o mercado aberto. E eles o Goled até ganhou uma chamada pública, aí, um desafio para criar uma plataforma para possibilitar essa abertura de mercado, para controle de estoque de gás natural. O gás natural tem uma série de especificidades, né, que o estoque fica no gasoduto, o gás que você coloca, que injeta, não é o gás que você retira na outra ponta. É um projeto bem complexo e eles também viram que só era tecnologia blockchain que podia dar essa garantia para eles, né, que podia resolver esse problema. Até dando continuidade, você falou, né, que o blockchain teve origem no setor financeiro. A gente recebeu uma pergunta aqui do Marcelo. Quais as oportunidades de blockchain pode trazer para o setor contábil e financeiro? Ambos os setores têm grande potencial de aderência, né? O conceito central do blockchain é o conceito de livre-razão, né? Que a gente estudou um pouco a introdução, assim, usou essa palavra em algum momento. E o livre-razão é nada mais, nada menos do que registro de entrada e de saída, né? Entradas e saídas monetárias. Então, encaixa como uma luva nesses setores, trazendo a possibilidade de auditoria em tempo real. Nós já trabalhamos com clientes que possuem registros transacionais de entradas e saídas e outros também, onde todo o registro de saldos e tokens dos usuários de uma plataforma está dentro da blockchain também. Legal. A gente recebeu uma pergunta aqui do Gabriel. Como aplicar a tecnologia na gestão de contratos de obra e engenharia? Esse aqui é um tema que eu acho que a gente não abordou ainda aqui na live. Exatamente. Bom, como em todo segmento, né, existem várias possibilidades de utilização da tecnologia, né? Na construção civil não é diferente. A gente pode usar desde o compartilhamento de informações de estoque, gestão de contratos, até mesmo compra e venda de imóveis na planta, tokenizar um prédio, né? Você tem várias aplicações. Eu lembro que logo no começo da Goled, a gente chegou a falar com algumas empresas, por causa daquele problema de lava-jato e tal, na prestação de contas, né? Se a tecnologia blockchain fosse utilizada na prestação de contas, ali você evitaria que aquele relatório de 1.000 metros cúbicos de concreto que colocou ali, que foi realmente efetivado, que ninguém fosse lá, pegasse aquela folha e colocasse uma folha com 10.000 metros cúbicos, né? No blockchain você não consegue fazer isso, você não consegue mudar a informação, como a gente disse no começo, né? Então, imagina uma empresa que está lá com um acordo de leniência, chega os auditores, CGU, TCU, seja lá quem for, e perguntar, me dá um relatório ali de tudo que aconteceu na semana.
Aí o presidente liga para o diretor, que liga para o gerente, que liga para o coordenador, que liga lá, que vai o estagiário tirar um relatório do que aconteceu. Na hora que entrega isso na mão do auditor, ele fala, mas quem me garante que essa informação não foi mudada? Pô, passou uma série de pessoas ali, né? Como que o presidente ou o diretor vai garantir que ninguém mudou? O blockchain evita isso. O blockchain, numa auditoria desse tipo, quando o auditor for pedir a informação, você não precisa dar o relatório. Você fala, não, sobe aí uma máquina aí, Linux, e eu vou colocar você dentro da minha rede. A informação que você tem aí é exatamente a informação que eu tenho aqui. Então, busca você, eu não preciso dar e ter toda aquela constrangimento, né? Aquela dúvida se o relatório é verdadeiro, se alguém modificou, né? A gente recebeu aqui uma outra pergunta do Vitor. E blockchain na saúde? O blockchain na saúde foi a nossa primeira inserção ali, primeiro piloto que a gente fez foi um cartão vacinação para o Ministério, né? Com todo o protocolo de vacinação do cidadão brasileiro, né? A área de saúde possui os atributos de implantação da rede blockchain, né? Todos os atributos, pois você tem ali vários estabelecimentos, cada um com uma parte da sua informação, da informação do cidadão, do paciente, e elas estão distribuídas nos sistemas e não com a gente, né? Como, por exemplo, você vai ver aí ó, a informação de vacina. Você tem lá na UBS que você tomou uma vacina, você tem na UPA, no ambulatório, e você tem na rede privada. O que fica para a gente é aquela cadernetinha em papel, né? Que ou você perde ali em alguma gaveta e depois está pegando outra, ou você esquece na bermuda e quando lava aquilo desmancha, né? O blockchain tem o poder de indexar tudo isso, todas essas informações históricas de um ativo, né? E com isso você pode pensar em aplicações como prontuário eletrônico, gestão de medicamentos, né? Eu mandei 1.000 medicamentos de alto custo ali, chegou 995. Pô, mas só 5 ficaram, mas às vezes uma cartelinha custa R$800 mil. Já teve fraudes disso, né? Então ele consegue fazer toda essa trilha e te dar uma visão completa de tudo que está acontecendo na rede de forma extremamente eficiente, né? E saúde, que mexe com dados sensíveis, dados pessoais importantes, então eu tenho alguns diagnósticos ali que não pode ser para todo mundo, inclusive alguns médicos, o paciente não quer que veja, só o médico dele veja, né? Então o blockchain pode trazer essa confiança nesse compartilhamento de informações. Agora a gente recebeu uma pergunta aqui mais técnica, acho que ela vai para o Samuel, né? Foi a pergunta do Telmo. Como trabalhar a governança da rede, por exemplo, definir quem irá ter um nó na rede, quem irá definir as regras de inclusão e exclusão da rede de blockchain? Bom, no desenvolvimento, né, de uma rede, desde o primeiro, do embrião, desde a ideia, assim, quero ter um blockchain, né? O primeiro passo que a gente toma é realizar um mapeamento do fluxo e dos dados que a gente quer contemplar. Ou seja, o que tem que ser registrado na blockchain e qual caminho que esses dados vão ter que seguir, né? Então, muitas vezes você tem ativos que seguem um caminho muito bem definido, né? Ele tem um ciclo de vida. Ele é criado, ele passa de alguém para alguém, ou o status dele muda, e aí ele passa até chegar ao final da cadeia, onde ele fica ali como um registro, e aí você não utiliza ele mais, né? A não ser para fazer uma auditoria e tal. Então, contratos são assim. Então, primeiro é definir isso, né? O que a gente quer contemplar na nossa aplicação. Esse trabalho ele é feito em conjunto com as organizações que vão iniciar essa rede, né? Os fundadores da rede, digamos assim. E aí, a partir daí, com isso definido, a gente vê qual arquitetura de rede faz sentido, né? Quantos nós por organização, quantas APIs elas vão querer ter para condizer, digamos assim, com o nível de distribuição e escalabilidade que elas querem atender, né? E aí, a partir da plataforma, a gente consegue definir todos esses parâmetros, né? Com apertar de botão e digitando algumas linhas de IPs, a gente consegue definir tudo isso. E aí, dentro do Fabric ainda é possível, com customização de políticas de rede, isso aí entra numa questão bem mais técnica, né? Com essas políticas de rede, você consegue definir, por exemplo, redes reguladoras ou redes de consórcio para definir o nível de decisão das organizações. Então, isso é permitido pelo Hyper-Ledger Fabric. Aqui,
uma questão aqui para vocês, Otávio e Samuel. Apesar de ser uma tecnologia complexa, pode ser uma alternativa para redução de custos excessivos? Isso aqui foi a pergunta do Léo Ferreira. Bom, eu cheguei até... Quer falar, Samuel? Pode falar. Eu vou falar um pouquinho aí, você complementa. Ela é o tipo de tecnologia que ela enxuga muito o processo, né? Então, você consegue enxugando o processo, normalmente você enxuga custo também, né? Porque tanto custo de tempo quanto de dinheiro, a tecnologia blockchain consegue deixar tudo isso mais ágil, né? Então, apesar de ela realmente é uma tecnologia complexa ali quando ela está sendo tratada pura, né? Mas quando você utiliza todo esse ferramental que a gente está apresentando, você consegue fazer pilotos funcionais com uma rapidez inacreditável, assim, e já consegue enxugar seu processo logo de cara. Eu acho, até complementando, Samuel, eu acho que ela pode até ser uma tecnologia complexa na sua origem, mas o jeito que vocês apresentaram aqui na plataforma da Binário Cloud, ele foi muito simples. Em poucos minutos, vocês montaram um ambiente completo aqui que poderia ser um ambiente já de uma empresa. Então, eu acho que essa camada aqui de desenvolvimento que vocês adicionaram na plataforma acabou fazendo toda a diferença. A gente aprende com a dor. Quando a gente abriu a empresa, a gente ficava 4 meses para fazer um piloto. Na época, não adiantava PowerPoint para você vender blockchain, você tinha que mostrar funcionando. Então, 4 meses a gente viu, sentando, não dá para todos os clientes que querem ver alguma coisa, a gente levar 4 meses para demonstrar. E aí começamos a automatizar alguns processos. Quando a gente passou isso para 20 dias, opa, o que está acontecendo? E aí a gente foi ver as rotinas e falou, se a gente juntar tudo isso, a gente tem uma plataforma fantástica. E aí o Samuel encabeçou isso também. Hoje a gente tem uma plataforma realmente diferenciada no mercado. O Binário está com o que há de melhor aí na questão do quesito de plataforma de orquestração. Realmente a plataforma é impressionante. Agora, bom, o chat está bombando aqui, pessoal, mas estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Então, queria agradecer a participação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, em breve vocês vão receber o resumo e a gravação do nosso bate-papo aqui da nossa mesa redonda. O meu contato é beadorno@binario.cloud. E aí, Otávio e Samuel, se vocês quiserem deixar o contato de vocês aí para o pessoal, fiquem à vontade. Só coloquei o meu contato aí também no chat, né, do LinkedIn. Meu e-mail é otavio.soares@goleder.com.br. Mas eu quero aqui agradecer Bruno aí pela moderação, a toda a equipe da Binário, realmente foi muito legal, as perguntas foram realmente muito boas aí, tá? Deu para ver que o pessoal estudou antes de vir para a live, né? E agradecer, estamos às ordens para trabalhar aí juntamente com a Binário, para entregar para vocês aí uma ferramenta realmente que dê produtividade e facilidade aí na implementação das suas redes blockchain. Muito obrigado. Eu quero também duplicar aí as palavras do Otávio, né? Obrigado pelo convite. E eu deixei o meu contato aí também, deixei meu e-mail. E qualquer dúvida que não tenha sido respondida aqui, se quiserem me chamar no e-mail ou no LinkedIn, vai ser um prazer tirar um tempo para responder.